Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe, a paz missionária Mayumi. A paz, Senhor Jesus, a todos. Uma ótima terça-feira já, né? Começando o dia. Que bênção, né? A gente estamos vindo de mais uma batalha, graças a Deus. A nossa luta, ela é diária, né? O Senhor Jesus falou, né? Que a nossa luta seria diária, mas Ele estaria conosco sempre, né? Eu fico admirado com a palavra de Deus, né? Que tudo a resposta, toda pergunta que você fizer, a resposta na palavra. Não adianta, não importa qual seja a pergunta, o importante é que a resposta está lá. Basta você ter um pouco de paciência para procurar. Você vai achar e vai encontrar, amém? Todo eletrodoméstico, ele tem um manual, né? E o nosso manual, o manual dos seres humanos, é a Bíblia. Todas as perguntas que a gente fizer para qualquer pessoa e para qualquer atitude ou pensamento nosso, a resposta está na palavra. A Bíblia, ela é resposta para tudo. Exatamente. Se você compra hoje até um carro, né? Esse carro aqui, eu acho que tá até aqui, ó. Você compra um carro, aqui, ó. Você compra um carro, vem um plásticozinho e dentro vem o manual, né? O manual do carro. Isso aqui, para que serve esse manual? Esse manual serve porque se tiver alguma coisa, algum problema no carro, ou se de repente você está ainda aprendendo a dirigir, então o manual vai lhe dar uma noção do que você tem que fazer. Como frear, como acelerar, a mesma coisa no nosso dia a dia, né? Como é que a gente vai agir em diversas situações, por mais delicada que seja, e por mais moderna que seja, a Bíblia, ela dá respostas dos dias de hoje. A Bíblia, ela não é uma antiguidade, ela vem dos nossos antepassados, dos nossos descendentes lá de Abraão, Noé, né? Mas até hoje ela nos dá as respostas da nossa atualidade. Pode ler direitinho, aí vocês vão meditar na palavra e com certeza vocês vão achar a resposta para tudo. Exatamente. E tem uma coincidência grande nisso, missionária, é que o que acontece? A nossa alma, ela é eternamente, né? Ela não morre. A nossa alma, ela não morre. E o que acontece? O nosso corpo, ele não é eterno. O nosso corpo um dia ele vai perecer, assim como um carro perece, assim como uma casa, assim como um eletrodoméstico, assim como qualquer coisa que você compra, um dia acaba. O nosso corpo é assim. O nosso corpo, tem que entender uma coisa, o nosso corpo, ele é algo que é finito. A nossa alma é infinita. Amém? Como qualquer máquina, ela precisa de todas as manutenções, né? Exatamente. Agora mesmo estamos dirigindo. Nós viemos aqui no centro da nossa cidade, estamos indo para casa. Nós estamos dirigindo nosso carro. O corpo, a alma, ela é quem conduz, né? Esse corpo. E junto com a alma existe o espírito. O que é o espírito? O espírito é aquilo que conduz o seu corpo. Para onde o seu corpo vai, sua alma vai. Mas o espírito é quem conduz. Por exemplo, se você tem o Espírito Santo ele vai te conduzir para que você mantenha o seu corpo em dias. Porque o seu corpo é um templo e morada do Espírito Santo. Amém? Mas muita gente, elas não têm esse Espírito Santo. Por isso que o corpo perece. Como assim, pastor? Eu vou lhe explicar para você. Uma pessoa que não tem o Espírito Santo, ela vem muitas vezes a se prostituir. E o próprio Jesus falou que o homem que dorme com a prostituta, o seu corpo ele fica impuro. Assim como o carro, quando você é um motorista ruim, um barbeiro, por exemplo, se o carro não é seu, você vai querer destruir, você vai quebrar, você vai passar nos buracos rápido. Por quê? Porque o carro não é seu, tanto faz quebrar ou não, tanto faz arranhar ou não, o carro não é seu. Pensa é o espírito maligno. Quando ele está no corpo de alguém, para ele tanto faz, como tanto fez, quebrar, bagunçar, destruir, matar
o foco dele é matar o corpo, né? Destruir o corpo, o templo que poderia ser do Espírito Santo, mas não é, porque o inimigo, ele destrói, ele manda os demônios para destruir o corpo, assim como o carro. Nós estamos indo para casa agora, o carro está tudo ok, fiz manutenção no carro, então ele não vai quebrar tão cedo. Por quê? Por causa que houve a manutenção. Eu me preocupo com esse carro, assim como o Espírito Santo se preocupa com o nosso corpo. Amém? Não é isso, missionário? Isso. E o mal aqui também, assim, quando ele está habitando no corpo de alguém, ele tem sim um desejo de destruir, mas ele tem um desejo de destruir aos poucos. Por quê? Porque enquanto ele tá ali no corpo daquela pessoa, ele pode estar arrecadando mais almas para ele, né? Ele pode estar convencendo pessoas a fazer coisas erradas, a permanecer nos erros para poder ganhar mais para o mal. Aí você vê às vezes que tem pessoas que adoecem, chegam no médico, às vezes até chega a ponto de fazer cirurgias, e quando o médico olha assim o corpo da pessoa aberto e fala, não tem nada, aí não é que a pessoa foi curada, é que o mal ele tá judiando aquela pessoa, né? Pra poder tá maltratando mesmo, porque o intuito dele é esse, é prejudicar, não é benefícios nenhum. É isso? Eu creio que 70% mais ou menos do hospital hoje, aquele povo que estão lá no hospital internado, a maioria deles, eu creio que uns 70%, 60% são tudo problema espiritual, doenças espirituais, onde o médico já abriu, já fez isso, fez aquilo, fez um bocado de coisa e nada resultou. Por quê? Por causa que o problema não é o médico que resolve, quem resolve é ele, ó, Jesus Cristo. Às vezes a ciência ela fala assim, não, isso aqui é descendência, é coisa de doença que algum familiar seu tinha, mas pode ser que seja até uma casta, né, familiar que foi se agravando e foi levando adiante com outras pessoas da família, foi tendo o mesmo problema, foi apresentando o mesmo problema. É coincidência? Talvez sim, talvez não, mas quando ela é espiritual, ela vai dando esse tipo de... A ciência, ela não encontra uma resposta concreta, aí vai dando esse tipo de desculpas. Vai ficar falando que é uma doença genética, ou é uma coisa assim, não, é de acordo com a sua idade. Sempre vai ter uma desculpa, mas a maioria, eu também acredito que seja espiritual, porque tem coisas que só Deus para explicar. Exatamente. Às vezes a pessoa de repente tem até uma dor na barriga, na cabeça, e ela acha que é normal isso aí, né? Ela acha que isso aí é uma coisa normal, mas não é. Muitas vezes é espíritos malignos que às vezes adquirem. Aí você fala assim, mas eu não ando em lugares errados nem nada. Mas isso aí pode ser até inveja. A inveja também causa isso, porque o mal, ele procura uma brecha para entrar, né? E como causa, né? É. Porque o mal ele se aproveita dos olhares, de palavras que a pessoa vai falando no dia a dia, para poder estar plantando ali a sementinha dela, e inveja, ela seca até os ossos, né? Ela seca a carne. Tá escrito na Bíblia, né? Que a inveja, ela apodrece os ossos, né? Em Eclesiastes, em Provérbios tá escrito isso aí. Então, é bom a gente vigiar sempre, né? O nosso relacionamento com quem a gente conversa, com quem a gente anda, né? Amém, pessoal? Mais tarde entraremos online mais uma vez, amém? Que Deus abençoe você, Deus ilumine sempre, Deus proteja. E não esquece de uma coisa, não se afasta do manual. O manual é importante, muito importante. Já tem escrito também em Efésios 6:10, né? Que é pra gente se revestir de toda a armadura de Deus. E qual é a nossa armadura? Não conheço. É a Bíblia. A palavra é a nossa armadura, o nosso escudo, é a nossa fortaleza, né? Não só nas horas de tristezas, nas horas da angústia, mas nas horas também da alegria, porque ela vai direcionar, você tá sempre fazendo o correto. E às vezes o que é certo para Deus pode não ser tão agradável para você na hora, mas aí você vai ver que o certo, ele sempre vai ser certo. O errado, ele não vai se tornar certo porque a maioria faz. O errado vai ser sempre errado, independente de quantas pessoas, mas todo mundo faz desse jeito então pode ser. Não trate assim. Você tem que fazer a vontade de Deus.
abra mão de certas coisas, existem renúncias, existem certezas que você tem, mas com Deus é muito melhor o caminho com Deus, né? A vitória é certa, porque você sabe que você tem um protetor do seu lado, você sabe que você tem um amigo. Jesus Cristo é nosso amigo. O Espírito Santo, ele nos guia, né? A não cometer falhas, não cometer erros. Ele está sempre ali, nos direcionando. É tão gostoso viver com o Espírito Santo nos direcionando quando a gente está certo. Se a gente for pensar em falar algo, aí o Espírito Santo já fala no nosso coração: opa, não é por aí. Aí você já reconhece no momento, você já agradece a Deus por estar lhe direcionando. E o resultado, essa semente que você está plantando, você vai colher em grande quantidade logo. E você vai sentir prazer em poder ser essa representação assim, né? De Deus mesmo na terra. E como a missionária estava falando agora, eu posso provar na Bíblia que isso aí é verídico, né? Por exemplo, Deus é justiça. Quando Isaías foi até Ezequias e disse assim: Ezequias, organiza a tua casa, porque você morrerá e não viverás. Ezequias, ele não aceitou a morte, né? Ele chegou e virou o rosto para a parede. Eu creio, não é bíblico falar isso, mas eu creio que ele estava deitado, né? Que ele só virou o rosto para a parede. E ele chegou para Deus e disse assim: Senhor, lembra de mim, que eu não desviei nem para a esquerda nem para a direita, eu andei nos seus caminhos. Aí Deus foi lá e disse assim: Isaías, volta e diz para ele que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Desce lá e diz a ele que eu acrescentarei mais 15 anos de vida para ele, e eu serei com ele nas batalhas, nas lutas. E Isaías chegou lá, falou. Imagina Isaías chegar a falar uma palavra de derrota, né? Que era a destruição dele, que ia matar, que ele ia morrer. O próprio Deus falou isso. E imagina o próprio Isaías volta lá para dizer uma palavra oposta. Hein? Clamar a Deus, né? No momento certo, na hora da aflição, para casa. Clamar a Deus, né? No momento certo. E você andar correto, quando você for falar para Deus assim: lembra-te de mim, Senhor, tenha misericórdia da minha alma, tenha misericórdia da minha vida, né? Então assim, você fala com propriedade, porque Deus, ele se torna seu amigo quando você anda lado a lado com ele. Ele é nosso pai, mas ele também é nosso amigo, né? Exatamente. É a justiça, né? Deus é justiça, ele é justo, né? Aí nada mais, nada menos do que nós que andam na justiça também, nós vamos ser filhos, porque filhos não é todos, né? As pessoas têm uma mania de dizer que todos nós somos filhos de Deus. Não, nós somos criaturas de Deus. Filhos é aquele que crê, filhos é aquele que obedece, filhos é aquele que está aqui, ó. Não nisso aqui, que é o manual do carro, mas na Bíblia, na palavra de Deus. Entendeu? Não adianta você chegar e dizer que é filho. Se você não faz a vontade de Deus, então você não é filho dele. É simples assim, né? Até a palavra do Senhor fala que Jesus Cristo, ele veio para os seus, só que os seus não aceitaram. E os gentios, né? Os samaritanos, as pessoas estranhas, ou seja, os pobres, a prostituta, né? Que todos rejeitava ela pelo pecado, foi ela que andou com Jesus. Foi ela que andou com Jesus. Por quê? Porque ela se arrependeu dos seus pecados, ouviu a palavra de Deus através do seu filho Jesus, e ela resolveu mudar. Entendeu? Se você muda hoje, você quer andar com Cristo, então você vai ser filho de Deus. E Deus, né, nos criou, e aí por isso nós somos criaturas. Mas para a gente se tornar filho de Deus, a gente tem que estar ali na obediência, né? Quando a gente está ali na obediência, vivendo lado a lado com Deus, fazendo a vontade dele, aí nós nos tornamos filhos. Aí, assim, a mensagem também legal para se deixar, sabe qual é? É que a gente não pode julgar ninguém. Mesmo que, então, sabendo disso, eu vou me colocar como filho e algumas pessoas são criaturas. Não, faça a sua parte. Faça sempre com maestria a sua parte. Tenha certeza dentro de você que você está fazendo o correto. Mas não para apontar para as pessoas que você faz certo. Porque como aquela oração, né? Que o rapaz, ele fazia o certo e ele foi na oração dele falar que ele jejuava, foi se engrandecer, né?
que ele jejuava, que ele ofertava, mas que o outro que estava ali, não, faça a sua parte e mantenha para você, porque quem precisa saber de tudo, do seu coração, é você e Deus. E você fazendo isso em oculto, Deus vai te honrar. Não precisa você expor isso. Amém, pessoal. Glória a Deus. Ó, que Deus abençoe. Fica na santa paz do Senhor Jesus, tá? Logo mais voltaremos ao vivo, tá bom? Deus abençoe. Nosso bebezinho tá impaciente aqui, tá? Deus abençoe.